Olá, continuando então a nossa aula de 25 na segunda parte, a gente vai entrar agora no conteúdo do capítulo 12, função afim. O que vem a ser a função afim? Então a gente começa o capítulo com uma introdução e uma situação problema que utiliza muito, tá? Antônio é um engenheiro com muita experiência em construção de edifícios. Por esse motivo, ele foi alocado em um novo projeto, construir um edifício de 15 andares. Ele sabe que para conseguir executar o projeto é preciso fazer o planejamento da obra, que engloba o desenvolvimento da planta, a planilha de custo, a contratação de funcionários de uma empresa terceirizada, além de outros serviços. Das empresas terceirizadas, a especializada na fabricação de concreto, que se destaca, pois seus custos de produção são elevados. Consiste sobre os gastos e consciente sobre os gastos e sabendo que em cada solicitação será feito um custo fixo de R$ 2.500 e que o metro cúbico de cimento custa R$ 4,50, Antônio elaborou uma função para calcular o custo que terá com o serviço. Então, CX é o custo. Qual que é esse custo? Ele vai ser composto por R$ 2.500, que é o custo fixo, toda vez que a palavra fixo é um valor fixo, mais 4,50 vezes x. O que é esse nosso x? Nosso x corresponde ao volume de concreto que será utilizado na obra, ok? Então, função afim, tá? Aí vai ter algumas perguntinhas, quem quiser ir desenvolvendo. Aí na outra página, ele vai entrar com mais um outro problema envolvendo função afim, tá? Bruno precisa formatar o próprio computador, então ele procurou a ajuda de uma loja especializada. O custo inicial de reparação do aparelho é de R$ 50, mais R$ 25 por hora do trabalho do técnico necessário para os demais consertos. Então, como é que vai ser a lei de formação do Bruno? F de X, ou qualquer letra que você pode colocar aqui, D de X, C de X, enfim. Qual vai ser a lei de formação? R$ 50 ele vai ter que pagar, mais R$ 25 vezes X. O que esse X representa? É a quantidade de horas que o funcionário vai estar executando a obra, o computador, no caso ali, vai estar arrumando. Tá? O que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Por exemplo, se não tinha muita coisa estragada, então ele levou 1 hora para consertar o meu computador, quanto que eu vou pagar? Então, o meu X seria substituído por 1 hora. Então, 1 hora vezes 25 daria R$ 25, mais a minha taxa fixa de R$ 50, ou seja, eu estaria pagando R$ 75. Se fosse 2 horas de conserto, tinha um pouco mais para arrumar, 2 vezes 25, 50, 50 mais 50, 100. E assim sucessivamente, tá? Então, o cálculo ele é feito através dessa função, ok? Então, ela é chamada de função afim. Então, função afim é toda função de reais em reais cuja lei de formação pode ser indicada por f de x igual a x mais b. Quem que é esse a e esse b nesse exercício aqui? Quem que é o nosso a? O 25 e o nosso b é o 50. Esse a e esse b, eles são chamados, ó, com a e b sendo reais. Pode ser qualquer número que você vai conseguir colocar no lugar do a e do b. Porém, esses coeficientes, eles recebem um nome. Então, essa partezinha aqui no livro, por favor, peguem o livro de vocês e façam o seguinte. Grifem essa parte aqui que é importante, tá? Tem que saber o que é cada item. O que ele está falando aqui? Ó? Que a de x, ou seja, o coeficiente a que está na frente do x, que é aquela variável que vai trocando 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, ele é chamado de coeficiente angular. Já o B, que é um número que está bem sozinho, nesse exemplo aqui é os R$ 50, o B é o nosso valor fixo, uma taxa fixa, o B ele vai ser o quê? O nosso coeficiente linear. Então, o exercício vai estar falando para vocês em coeficiente angular e coeficiente linear. Então, prestem bastante atenção na hora de estar substituindo, tá? Então, aqui tem mais alguns exemplos, ó. F de x igual a 2x mais 1. Quem que é o nosso A? O 2. Quem que está na frente do x é o nosso A. Quem que é o nosso B? 1. O segundo, a bolinha aqui. Quem que é o nosso A? Menos 1, que está na frente do x. E o nosso B, mais 10.
Terceira bolinha, quem que vai ser o nosso A? 2/5. E o nosso B, menos 7/5. Observando aqui que o número 5 está para os dois ao mesmo tempo. E assim sucessivamente. Na próxima bolinha, nós só temos o valor do x, ou seja, o nosso A aqui é 1. Não tem B, então o B é 0. A última bolinha, nós não temos o x, então o A é 0 e o nosso B é 6. E assim sucessivamente. Podem estar desenvolvendo então o exercício número 1 do livro de vocês, página 298. Também os próximos exercícios da página 299. Vai ter um exercício aqui que você vai ter que estar lendo, formando a lei de função, a lei de formação. Caiu já na prova de vocês esse conteúdo, por quê? Porque a prof elaborou lá no outro capítulo anterior, na hora que a gente for trabalhar a bandeirada e foi explicando o que é a lei de função, o que é a função. Nós já trabalhamos a função afim, mas não com esse nome. Mas a forma de vocês estarem montando é a mesma. Lembra que tive aquele exemplo da pessoa trabalhar com um salário fixo por mês, mais uma certa porcentagem das peças ou das roupas que a pessoa está vendendo? Então, assim, aquele exemplo lá é igual esse daqui. É um exemplo que trabalha com a função afim. Você tem um valor fixo por mês, mais 1,50 por valor que você vai estar ou vendendo, enfim, trabalhando por porcentagem. Aqui você tem que estar lendo com calma o exercício e montando a lei de formação, tá? Tanto pode fazer número 3 também, enfim. Aí nós vamos entrar agora no gráfico de uma função. Como que você vai estar montando agora o gráfico desse exercício? Então, a partir de agora, você vai seguir esses passos. No CIP de gráficos, você vai seguir o passo a passo aqui. Passo número 1. Você vai atribuir valores para x. Prof, eu posso inventar qualquer valor? Pode. Tá? Atribuir é você que vai estar dando valor para x. Mas, como sugestão, eu oriento vocês a seguir e pegar esses valores aqui. São valores menores, tá? Valores positivos e valores negativos. Aí, na hora de traçar o gráfico, fica mais fácil, ok? Então, vou explicar para vocês essa tabelinha. Aqui, o exercício trouxe para a gente uma função, tá? Uma formulazinha. Aqui, nada mais é do que o que a gente já estava fazendo nos outros exercícios. São os valores de x que eu estou substituindo aqui, ó, no lugar do x. Então, eu tenho x valendo menos 2. Na primeira linha, vai ficar assim, 2, que é esse 2 aqui do começo, vezes esse menos 2, que veio daqui, ó, mais 1. Desenvolvendo aqui, menos 4 mais 1, menos 3. Aí você coloca isso num par ordenado. O que é um par ordenado? Sempre é um possível valor para x. Lembrando o que é um par ordenado? É uma coordenada, um possível valor para x. Sempre vai ser assim, ó. Você vai ter o x e um possível valor para y. Vou só aumentar aqui, porque a minha letra estava grande, eu esqueci de baixar. Então, você tinha os valores para x, você tem a tua função, e aqui você vai ter o teu resultado. Só que o teu resultado, a tua coordenada, sempre aqui. Você vai pôr o valor do x que você substituiu, no caso aqui menos 2, e a vírgula, e a resposta que você obteve, no caso aqui, menos 3. E assim sucessivamente. Vai fazer todas as continhas primeiro, no caso que são 3, 4, 5. São 5 continhas que você vai estar montando. Depois que você fez o passo número 1, que é preencher essa tabela, você vai fazer o passo número 2. Deixa eu arrumar aqui que eu achei que estava... Você vai desenvolver então o passo número 2. O que é o passo número 2? Em um plano cartesiano. Então, com essas coordenadas, com essa tabela... Deixa eu fazer diferente aqui para vocês conseguirem visualizar. Aí. Com esses resultados aqui, ó, você vai conseguir o gráfico. Então, como é que coloca? O primeiro valor é o ponto de x. E o segundo valor é o ponto do y, tá? Então, menos 2 para x com menos 3 para y. Como é que eu ligo isso? Você vai vir aqui, ó. Sempre na horizontal, nós temos o nosso eixo x. E na vertical, f de x, que também é conhecido como y. Sempre assim, tá? O livro de vocês trouxe f de x, mas o f de x nada mais é do que o quê? Do que o quê? É boa. O valor do teu y, que você acabou de calcular. Então, nosso primeiro par ordenado era o seguinte. Vamos voltar lá.
menos 2 para x e resultado menos y, menos 3. Então, você vai botar aqui, ó, menos 2 para x, lembrando, eixo x, o zero está aqui. À direita dele são os positivos, à esquerda o negativo. Menos 2 para x, está aqui o menos 2. Eu vou ligar ele com menos 3. Então, eu vou descer e vou ligar com menos 3. Exatamente aqui, ó, é o nosso primeiro pontinho lá. Menos 2 e menos 3. Aí depois o próximo ponto, menos 1 e menos 1, que é o meu segundo par ordenado. Eu vou lá. Menos 1 para x, menos 1 para y. É exatamente aqui, ó. Meu segundo ponto. Meu terceiro ponto, 0 para x e 1 para y. Eu vou aqui, 0 para x e 1 para y. Aqui, ó. O quarto ponto, 1 e 3. 1 para x e 3 positivo para y, é aqui. E o último ponto, 2 e 5. 2 para x com 5, exatamente aqui. Beleza. Aí você pega uma régua, importante sempre trabalhar com a régua, pessoal. Eu não aceito gráfico torto, tá? Eu sou bem chata. Capaz. Coloca a régua e liga os pontos, ok? Depois a gente vai trabalhar algumas coisas com relação a esse gráfico. Então, é assim que você tem que estar montando. Tem mais um exemplo no livro de vocês, na página 301. Ele trouxe mais um modelo. Eu quero que vocês observem com calma, porque é bem importante vocês estarem observando o quê? Coeficiente angular, coeficiente linear, tá? Substituiu, ó, os valores de x que eu acabei de citar lá, que o exercício atribui sempre de menos 2 a 2. Prof, eu posso fazer só com 2 pontos? Não, não recomendo. No mínimo tem que ser 3, tá? 3 pontos. Mas vamos fazer os primeiros assim para vocês acostumando com a ideia, tá? A última coluna, então, são os nossos pares ordenados. E sempre, pessoal, tem que dar uma reta, tá? Se de repente você resolveu a conta, pegou os pares ordenados, colocou no gráfico e não deu uma reta, opa, alguma coisa tem de errado. Eles vão estar alinhados. Então você tem que voltar aqui e rever. Pode ser algum jogo de sinal que você esqueceu, que daí acabou desviando o ponto. Então tem que prestar bastante atenção. Então o exercício foi desenvolvido, foi tracejado o gráfico. O exemplo resolvido 2 é a mesma coisa. Também, ó, sempre vai ser uma reta, ok? Aí eu vou pedir para vocês estarem fazendo então o exercício número 4 da página 302. Não precisa postar. Eu quero que vocês façam para aproveitar o tempo de estudo de vocês, tá? Com bastante calma. Prof, aqui eu posso colocar o valor do y na hora de calcular? Pode, não tem problema. Só que lembrando, sempre esse último quadro aqui é a coordenada, o valor do teu x com o resultado do teu y que você encontrou. Então, vocês vão desenvolver aqui, no livro de vocês, vocês têm esse pontilhado, esses quadradinhos, para vocês estarem traçando o eixo x, o eixo y, colocando os pontos bem certinho e ligando o gráfico, tá? Então, o exercício número 4, ele é composto pela letra A, pela letra B, letra C, letra D e só, ok? Então, vocês vão ter o exercício 4 dessa primeira introduçãozinha para vocês estarem desenvolvendo. Qualquer dúvida, eu estarei disponível no chat para tirar, ok? Depois, na próxima aula, outra semana, a gente vai entrar em função crescente, decrescente e constante. Então, tem que estar bem afiado essa parte de gráfico. Abraços, bons estudos. Lembrando, os exercícios para postarem no AVA está na primeira parte dessa aula, ok? Tchau, tchau, gente!